Bom dia, confeiteiras, nesse sabadão, mais um papo de confeiteira. E hoje eu estou aqui para fazer com vocês uma massa de método espumoso. Sei que vocês têm muita dificuldade de achar que uma massa de método espumoso vai ser uma massa gostosa. A maioria vai pensar que é uma massa feita de água, que é uma massa sem sabor, que é uma massa que não tem, que não agrega em nada, mas são massas saborosíssimas, as massas de método espumoso, e são massas super levinhas. Aí tem confeiteira que vai falar assim pra mim: nossa, Gi, mas a massa de método espumoso tem que bater as claras separadas, dá muito trabalho. Será mesmo que dá muito trabalho? Ou porque você já acostumou a jogar os ovos tudo ali junto com manteiga e já bater a sua massa amanteigada? Será que dá mesmo muito trabalho fazer uma massa de método espumoso? Será que a gente consegue fazer uma massa de método espumoso saborosa? Sem ter aquele gosto de ovo? Sem ser uma massa de água, um pão de ló de água? Vamos lá, vamos fazer o nosso preparo aqui. Essa massa de método espumoso, ela tem 3 preparos. Então, primeira coisa, a gente sempre bate o açúcar com as gemas e o leite, que é a nossa parte da gordura. Então, a gente vai incorporar esses 3 ingredientes para depois a gente entrar com o trigo, o fermento, a pitadinha de sal e depois a gente acrescenta as claras em neve. Essa massa fica perfeita, super fofinha, levinha. E depois que eu assar ela, eu vou colocar ela lá nos stories também. Daí você entra lá e você olha. Tô aqui com os ingredientes todos pesados já. Então eu tenho aqui, ó, o açúcar. O leite, que também, além de ser a nossa parte líquida da receita, ele é a nossa fonte de gordura também, porque essa massa ela tem pouquíssima gordura, ela não vai óleo, não vai manteiga, não vai margarina. O que traz gordura para essa massa é o leite e as gemas. Então aqui, ó, só as gemas que a gente vai bater agora. Então, eu vou bater esses 3 ingredientes primeiro. Depois que tiver aquele creme bem fofinho, eu desligo a batedeira. Aí eu vou acrescentar o trigo, mexer super rapidinho para não evoluir muito tempo também esse trigo. Porque quanto mais eu mexo esse trigo junto com o líquido, a proteína ali que tem do glúten vai começar a evoluir e ela vai deixar o meu bolo muito maçudo. Como a gente faz o pão. Quando a gente vai fazer o pão, a gente não precisa ficar amassando bastante para que ele fique elástico, para que a gente evolua aquela proteína do glúten que tem na farinha. Mesma coisa se a gente fizer isso no bolo. Quanto mais tempo a gente bater a farinha de trigo, mais a gente vai estar evoluindo esse glúten do nosso bolo, certo? Então vamos lá bater essa primeira parte. Me conta aí, vocês estão com muito pedido para hoje? Tá com pouco pedido? Tá corrido? Como que tá o sabadão de vocês? Eu vou pôr para bater, vai fazer um pouquinho de barulho, então não sei se a gente vai conseguir conversar, mas vamos lá. Aqui a princípio, coloca de pouquinho para que misture tudo aqui e não saia jogando tudo pra cima, né? Então dá uma leve misturadinha aqui e depois você aumenta, tá? Então as claras eu vou deixar para bater por último. Tem muita confeiteira que vai fazer bolo de método espumoso que bate as claras primeiro, reserva e vai bater a massa. Aí o que acontece nesse período? Aquelas claras ali, ela vai perdendo aquele poder de aeração que ela tem, ela vai ficando líquida. Alguém já passou por essa experiência de pegar as claras em neve, tá aquela aguinha ali no fundo, ela tá murcha? Quando acontece isso, ela não vai fazer o mesmo efeito no seu bolo, de deixar o seu bolo aerado e rígido e fofinho. Ela vai deixar o seu bolo mais mole ainda, é como se você estivesse agregando mais líquido na sua massa. Aí é onde o bolo fica embatumado, fica pesado, tá? Então observe se não pode ser isso que está acontecendo na sua massa também.
precisa aumentar essa velocidade. É cerca de 5 minutos que esse creminho precisa bater para que ele fique um creme fofo, que ele cresça, que ele faça volume realmente, tá? Vamos lá! Vai comentando pra mim de onde vocês estão, para que eu saiba até onde essa live tá chegando. Bom dia, meninas! A gente está fazendo uma massa de método espumoso. Agora só quem tá fazendo barulho é ela aqui. Esperar ela bater, a gente conversar. Bom dia, Carol, Jô, Sofia, Ana. Tudo bem com vocês? Escrevam aí de onde vocês estão. Pessoal que está entrando, a gente está fazendo uma massa de método espumoso. Por isso que essa menininha aqui está trabalhando e a gente não está conseguindo conversar direito, tá? Então aqui eu tô batendo a nossa primeira parte da massa, que é o açúcar com as gemas e o leite. Essa primeira parte é onde a gente vai bater a parte da gordura da nossa massa, tá? Então eu tô fazendo essa aeração aqui das gemas com açúcar e o leite para ficar aquele creme fofinho, aquele creme esbranquiçado, tá? Quando a gente faz esse processo direitinho e esse creme não fica líquido, a nossa massa cresce e fica fofa. Se eu bater pouco tempo esse creme aqui, corre o risco da sua massa ficar com aquele cheirinho de ovo, tá? Então é importante você fazer esse batimento aqui e ficar bem fofinho esse creminho que você tá fazendo. Eu já marquei o tempo de bater isso daqui, é em torno de 5 minutos, esse creme fica super fofinho. Você começa de pouquinho e vai até ali pelos 6, 7 da sua batedeira, não precisa ir até o final. A Carol tá falando que acabou de bater uma massa, isso mesmo, Carol, aí ó, tá todo mundo hoje no pique trabalhando. E por que eu trouxe essa massa de método espumoso hoje para bater com vocês? Porque eu sei que muitas de vocês têm dificuldades com a massa de método espumoso, acham ela difícil de fazer por ter clara e neve, que dá muito trabalho.
eu quero te mostrar aqui que ela não dá muito trabalho e eu quero te mostrar que são massas saborosas, que você pode saborizar com uma baunilha, você pode saborizar com outros sabores, inclusive, né? E se você deixar ela sem saborização nenhuma também, são massas perfeitas e deliciosas, tá? Às vezes a gente fala que é massa de método espumoso, você já pensa logo que é um pão de ló d'água, que não vai ter gosto de nada, que não sei o quê. Mas não, são massas que combinam com todos os tipos de recheios possíveis, porque elas são, né, muito levinhas e muito, assim, como é que eu vou falar? Fugiu a palavra agora. Mas são massas que elas são equilibradas, então o sabor dela não vai interferir no sabor do recheio que você vai colocar. É isso que eu queria dizer. Vou voltar aqui para bater mais um pouquinho. Eu não tô conseguindo falar com vocês porque ela tá trabalhando. Então, escrevam aqui embaixo para mim de onde vocês estão falando aí, né? Onde vocês estão, qual a sua localidade, para que a gente possa ir interagindo. Vou deixar bater mais um pouquinho, é cerca de 5 minutos, já bateu um pouco, mas vou deixar criar mais um pouquinho de volume esse creme. Quase já. Bom dia, Ju! Raquel, Val, bom dia, Melda. Vamos lá. Esse creminho já tá branquinho, então ele já perdeu aquela corzinha de ovo, já tá numa cor bonita. Agora chega a hora que eu vou acrescentar o trigo aqui nessa mistura, tá? Então, como eu já falei pra vocês, o trigo, ele tem que entrar na nossa massa, mas a gente deve misturar esse trigo rapidamente e leve, para que a gente só incorpore esse trigo e não fique batendo por muito tempo. Quando a gente bate muito tempo o trigo, aquela proteína do glúten que está presente ali no trigo, em contato com o líquido, ela vai começar a se evoluir. E se você bate muito tempo, vai acontecer igual acontece lá no pão, vai ficar, puxa, ele vai começar a fazer a fibra dele, né? Então é onde a gente tem aqueles bolos pesados, embatumados. Então, trigo na massa, só colocou, mistura levemente e pronto. Aqui eu não costumo peneirar o trigo, porque a minha farinha de trigo não costuma vir empelotadinha. Então ela não pegou umidade, ela não tá empelotadinha, eu não preciso peneirar. Tem algumas massas de método espumoso que você tem que ir peneirando e já misturando devagarinho? Tem. Essa daqui não precisa desse processo, tá? Essa daqui eu pego todo o meu trigo, já coloco aqui dentro da batedeira mesmo. A batedeira já faz esse favor para mim de misturar esse trigo aqui e pronto, ok? Então essa massa aqui não tem necessidade de peneirar. Tem algumas sim que é menos trigo, então varia de massa para massa do objetivo daquela massa, né? Essa daqui a gente pode colocar tudo junto, tá? Vamos lá. Vou colocar aqui, ó, pitadinha de sal. E o sal não é para salgar nesse caso aqui, né? O sal aqui, ele entra como um realçador de sabor. Então, a gente coloca o sal para realçar os sabores da massa, né? Essa primeira parte que a gente bateu, para quem tá entrando na live agora, essa primeira parte que a gente bateu da massa de método espumoso são as nossas partes da gordura. Aqui eu coloquei o açúcar, o leite e os ovos, né? Só as gemas. A clara a gente vai bater por último, que é a parte da rigidez, do volume. Então ela eu vou deixar para bater por último.
Muitas confeiteiras erram nessa parte e batem as claras primeiro para desocupar o bowl, para depois bater a massa. Enquanto isso, a clara fica ali. E aí, o que acontece com essa clara? Ela vai baixando, ela vai perdendo aquele efeito de aeração dela. Então, o ideal é a gente acabar de bater as claras e já aplicar. Porque aí a gente aproveita toda aquela aeração dela e o bolo fica super fofo e cresce, tá? Então, gente, aqui eu tô batendo uma massa de método espumoso para te mostrar que sim, é possível a gente fazer vários tipos de massa, é possível a gente bater uma massa super rápida, super leve, sem aquela tensão, sabe? Então, o que eu quero mostrar para vocês é que a confeitaria ela pode ser descomplicada e que você precisa pesar todos os ingredientes. Aqui, ó, tô com a balança aqui. Então, todos esses ingredientes aqui estão pesados para eu colocar na minha massa. E por que eu fiz toda essa pesagem para colocar na minha massa? Porque eu quero que o meu bolo, a minha massa, saia sempre do mesmo jeito. E por que precisa ficar sempre do mesmo jeito? Para você conseguir fazer sua precificação, porque aí você vai saber quanto que a sua massa vai render de assadeiras, quantos bolos você vai conseguir fazer com essa massa que você está batendo, né? E se você cada hora coloca uma quantidade, se você coloca por xícara, uma hora vai uma colher a mais, 2 colheres a mais, aí você fala, Gi, mas é só uma colher. Gente, você já procurou precificar o fermento em pó? Quanto que sai uma colher de 15 gramas de fermento em pó? Você compra um potinho de fermento em pó, aproximadamente aí um tamanho de 250 gramas, é em torno de 10, 11 reais, tá custando, né? Há pouco tempo atrás ele era 7, 8, agora ele tá 11, né, o fermento. Então, se você não tá precificando, não tá conferindo o seu preço, verifique isso aí, porque só o fermento já tá 11 reais, pelo menos aqui na minha região, o de 250 gramas. Então, se 250 gramas custa 11 reais, quanto custa uma colherzinha de 15 gramas? Aí você fala assim, é só uma colherzinha de 15 gramas de... Não vou precificar não, bobagem. Se não me engano, a última precificação que a gente fez saiu a 70 centavos. Só fermento. Então, tipo assim, a gente tem que precificar sim, tem que conferir, tem que fazer a pesagem para o seu bolo sair sempre igual, você ter esse padrão. E para você conseguir ter o seu preço também corrigido, certinho, né? Vamos continuar nossa massa? Já tô aqui com o meu trigo pesado. Vou colocar aqui ele todinho, sem frescura, sem precisar peneirar, sem nada, tá? Ó, trabalho, fazer massa, uma atrás da outra, produção, vender com qualidade, com capricho, do jeito certo, da forma correta como essa massa tem que ser, porém com agilidade, com uma produção mais acelerada. É isso que eu tô propondo para vocês saírem daquela produçãozinha pequenininha ali, vocês já conseguirem bater mais massas, vocês conseguirem fazer essas massas suas e já reservar para você ir utilizando à medida que o cliente vai pedindo, para você sair daquela correria de ter que bater massa e já bater o recheio e fazer tudo ao mesmo tempo. Você pode antecipar, você pode bater sua massa no dia anterior, fazer o recheio no dia anterior, no dia seguinte você só monta o bolo, tá? Então assim, você pode adiantar a sua produção, né? Vamos lá? Aqui é só um pouquinho de tempo, só para incorporar esse trigo, tá? Lembrando, eu esqueci de trocar o bowl, porque o bowl aqui, o bowl não, o batedor aqui não é esse mais. A gente vai bater com a raquete, tá? Porque aí eu quero só misturar esse trigo aqui. Vamos lá? Não precisa colocar uma velocidade alta, porque isso também vai fazer evoluir o glúten. Então é só um pouquinho aqui, ó, tá no mínimo, tá? Só para incorporar. Tá no 2. Já tá incorporando quase tudo, acho que dá para vocês verem um pedacinho aí da mistura. Já tá linda, perfeita. E ó, desliguei. O
Quem aí achava que massa de método espumoso era uma coisa cabulosa, era uma coisa difícil e que era inclusive uma massa sem sabor? Me conta aí. Agora o fermento, vou colocar aqui também. Fermento sempre antes das claras, tá? Porque se eu colocar o fermento depois das claras também, ela vai murchar. Eu vou perder aquele efeito de aeração que eu coloquei no meu bolo. Então, gente, conhecimento liberta. Conhecimento vai te ajudar a sair do nível que você tá e elevar o seu conhecimento. É o que eu sempre falo, você precisa investir em você. Não só em equipamentos. Às vezes você fica achando que precisa de uma batedeira, de uma espátula, de não sei o quê, de um lugar bacana para você trabalhar, mas você não está investindo no seu conhecimento. E de nada vai adiantar você ter tudo isso se você não conseguir trabalhar com ele, tá? Então não adianta você ter um equipamento bom, não adianta você ter tudo de bom, mas se você não investir em você. O principal equipamento que tem que estar calibrado é você, tá? Guarda isso aí com você. Fermentinho misturado. Vamos tirar essa massa. Claro que nós vamos aproveitar tudo, né? Então eu limpo aqui o meu batedor para não desperdiçar nada dessa massa. Essa massa aqui, ela vai dar 1 quilo certinho de massa. Então, olha a importância de você saber quanto pesa a sua massa. Você já pesou a sua massa? Você sabe quantos quilos ela tem? Você, quando vai fazer a sua massa, você divide na assadeira pesado quanto de massa você está colocando em cada assadeira? É muito importante você saber esses detalhes. Só assim você vai conseguir se tornar profissional, você vai conseguir deixar sua produção padronizada, tá? Então aqui, ó, minha massa batida. Deixa eu levantar aqui, olha, pra você ver essa massa, como ela está. Olha esse creme, gente. Tá perfeito. E aqui tem um detalhe também. Eu bati aqui o açúcar refinado. O açúcar refinado, ele vai dissolver mais rápido na minha mistura, né? Com o leite, com a gema ali. Se eu fosse utilizar o açúcar cristal, açúcar demerara, esses açúcares que tem o granulozinho dele maiorzinho, dá pra usar, Gi? Dá sim. Se você quiser bater no liquidificador, no processador, para diminuir ele e deixar ele mais fininho, né? Dá também. Mas se você quiser usar o seu açúcar cristal aí, você consegue utilizar ele, porém, você vai ter que bater mais tempo. Então, esses 5 minutinhos que a gente bateu aqui, com açúcar cristal, você teria que deixar ele bater mais tempo. E por quê? Aquele granulozinho de açúcar que ele não dissolve na sua massa, ó, aqui eu tô com a minha massa, tá dando pra vocês verem, né? Eu faço assim, não tem açúcar aqui, tá vendo? Dissolveu tudo. Se ficar aqueles granulozinhos de açúcar aqui no meio, que eu tô fazendo assim com a minha espátula e eu tô vendo o granulozinho de açúcar, esse açúcar vai dissolver onde? Quem é minha aluna sabe. Vamos ver se tem alguma aluna aqui na live que pode responder pra gente. Onde que esse açúcar vai dissolver? No forno. Exatamente. Esse açúcar vai dissolver no forno, na hora que você estiver fazendo ali, estiver assando a sua massa. E aí o que vai acontecer quando você estiver assando sua massa e esse açúcar derreter? Vai ficar aquele bolo açucarado, aquela impressão de que o seu bolo tá doce demais. Já teve essa impressão? E aí às vezes forma até aquela casquinha úmida por cima, o seu bolo fica melequentinho por cima. Vai aparecer que é um excesso de açúcar, mas por quê? Porque ele não foi feita a homogeneização direita. Olha lá, a Júlia no forno, exatamente. Então, gente, a Carol também no forno. Quem é aluna memorável já tá craque nisso daí. Então, quer utilizar o açúcar cristal? Não tem problema. Você só vai ter que bater mais tempo, tá? Esse açúcar, para que ele dissolva completamente na sua massa. Uma coisa que a gente não repara
é que a gente às vezes vê lá na massa, né? Por isso que conhecimento é importante. Misturar os secos e os molhados separados. Por que que o açúcar ele entra como molhado? Porque ele vai se dissolver. Então o açúcar ele não entra no seu preparo, na sua massa como seco. Ele entra como molhado. Então erra quem coloca o açúcar para misturar junto com o trigo para dissolver no meio da massa depois. Pode dar certo? Não vou falar que dá errado, mas o açúcar ele vai se derreter no forno e ele vai açucarar o bolo. Então, gente, o açúcar ele é a parte líquida da sua massa. Se você não sabia, essa live já valeu o dia para você, tá? Então, essa massa de método espumoso, nós fizemos o quê? Eu sei que tem gente entrando na live agora que tá sem entender nada. Depois vocês voltam lá no começo, viu? Para vocês entenderem o que a Gi tá falando aqui. Nós estamos fazendo uma massa de método espumoso, então a gente bate essa massa em 3 partes, que é o quê? Primeira coisa, a gente faz a mistura das nossas gorduras, né? Que é o açúcar, a gema e o leite. Essa massa específica, ela tem essas 3 fontes de gordura. Ela não vai manteiga, não vai margarina, não vai óleo. E fica assim, sensacional, tá? A Michelle tá falando valeu, né, Michelle? Todo dia um aprendizado diferente. Então cola aqui na Gi que você tem muito que aprender nessas lives que a gente tá fazendo todo dia de manhã, tá? Eu sei que pode ser corrido, mas tenta assistir a live ao vivo, porque ao vivo você tem a oportunidade de esclarecer uma dúvida, você pode perguntar alguma coisa, tá? E depois também vai que na hora que eu for salvar, eu não consigo salvar essa live. Outro dia o celular deu pane aqui, eu não consegui salvar a live, né? Não ia de jeito nenhum. Clicava em compartilhar, não ia de jeito nenhum. Talvez não queria salvar mesmo aquela live lá. E aí quem assistiu, assistiu, né? Então aqui eu já tenho a minha mistura de açúcar, ovos e leite, né? As gemas e leite batidas, que a gente bateu e fez aquela aeração, né? Então esse creminho precisa estar fofo, precisa estar branquinho. Se tiver aquela mistura líquida ainda, não tá no ponto. Você precisa deixar bater mais tempo. Eu já calculei, essa minha massa aqui é 5 minutos exatos, vai dar naquele ponto. E por que eu gosto de calcular esse tempo? Porque vai que eu preciso deixar outra pessoa no meu lugar, uma funcionária para bater a minha massa, ela vai executar exatamente como eu executo. Então a gente tem que estar sempre pensando, e se uma hora eu contratar alguém, o meu negócio for crescendo, a minha receita já tem que estar padronizada para qualquer um que chegar aqui na minha cozinha executar bem a minha massa. Se eu chamar o meu esposo, o Rodrigo, falar assim, vem cá, bate essa massa para mim, tá aqui a receita. Ele vai ler ali, mesmo que ele nunca tenha batido essa massa, ele vai ler e vai executar essa massa direitinho. Vocês acreditam nisso ou não? Por que que eu falo isso? Porque ali tá a pesagem certinha, a balança tá aqui, o ingrediente tá aqui. É só pegar, pesar e bater como está no modo de preparo exatamente. Se você pega uma receita e você não segue aquele modo de preparo, vai dar diferença. Se você pega uma receita e acha que tem açúcar demais e você quer por sua conta diminuir esse açúcar, vai dar diferença, porque aquela quantidade de açúcar que está naquela massa ali, ela já está certa, ela já está medida. Eu falo isso com receitas, gente, que já são receitas de sucesso, já são receitas testadas, já são receitas que estão aí, né, que a pessoa já usa há muito tempo. Tem receitas, sim, que a gente pega na internet que não funciona. Por isso que eu falo, pegar a sua receita é delicado, é complicado. Você não sabe se a pessoa esqueceu de colocar algum ingrediente ali na hora de postar aquela receita. E aí você vai fazer, não dá certo. O que que você perdeu? Tempo, dinheiro e ainda ficou frustrada. Então só receita não funciona. O ideal é quando você junta tudo isso, conhecimento e receita. Então aprender com quem já chegou lá, com quem já tem essa receita de sucesso é muito mais fácil, é muito mais assim, ó, muito mais acelerado, porque você consegue o seu crescimento muito mais rápido, né? E você não se frustra, porque você vai estar com alguém que já está pegando na sua mão, que pode te ajudar. Então, se você quiser conhecer como são os meus treinamentos, os meus cursos, lá na minha bio do Instagram tem os links, você pode entrar lá também, dar uma sondada,
ver tudo de maravilhoso que tem por lá. Lá tem também os bolos, né, number cakes, tem também o letter cake, que são os bolos letras, os bolos números, os bolos formas de borboleta, os bolos que eu amo, que tem demais aqui no meu perfil. Você sempre pode sair daqui e dar uma sapiada, que você vai ver esses bolos maravilhosos aí. Então as minhas alunas também têm acesso a todo esse conteúdo para aprender essa técnica, porque são técnicas diferentes. Sempre que a gente vai fazer um bolo tem diferença, né? De uma massa da outra, um jeito de preparo diferente, uma forma de montar, de prensar, de deixar esse bolo pronto, né? E esses bolos, inclusive, gente, além de maravilhosos, eles ficam prontos no mesmo dia. Você não precisa deixar esse bolo ali na geladeira, esperando aquele tempão para ele firmar, para depois você ir montar. São bolos maravilhosos que ficam prontos no mesmo dia. Então, ó, se você tiver interesse em já ir colocar no seu cardápio esses bolos maravilhosos, com a minha supervisão, com o meu cuidado com você, pegando na sua mão, porque eu sou assim. As minhas alunas têm o meu WhatsApp pessoal para que elas entrem em contato comigo a hora que precisar, tá bom? Sem contar, gente, que o que tem lá dentro do curso é assim, espetacular, que é o quê? A nossa planilha automatizada. Que aí você joga os seus ingredientes ali e ela já calcula para você o preço do bolo. E isso, gente, não tem preço. Eu tô na confeitaria faz mais de 20 anos já. E eu ralei muito no meu começo para precificar os meus produtos. E eu sei que muitas de vocês passam por isso. Porque precificar na mão é muito complicado realmente, é demorado. Tem as fórmulas certinhas, mas você acaba perdendo muito mais tempo do que você jogar numa planilha, tá? E pode parecer complicado, mas não é. É super simples, tá? Eu tô aqui para simplificar a vida de vocês. Ótimo, Gia, adorei suas dicas. Esse bol dessa batedeira é qual tamanho? Parece enorme. Ô, Mi, eu acho que ele é tamanho... Deixa eu ver se fala aqui. 5 kT. Será que é 5 litros? Eu costumo bater aqui, que dá assim pra eu bater super bem, que não fica derramando nem nada. Eu costumo dobrar essa receita de massa e ela bate muito bem. Mas daria pra colocar aqui 3 quilos de massa pra bater tranquilo, sem derramar, tá? Eu costumo bater 2 quilos de massa super tranquilo. Mas bate até mais, sim. Eu acho que é de 5 litros esse bol, se não me engano. Aqui vocês podem falar assim, Gi, você tá doida? Você vai bater a clara agora nesse bol sujo aí? Você não vai lavar? Não vou lavar. Bom dia, Rosimeire. Chegou agora? Menina, assiste daqui pra frente, depois você volta e pega o começo, porque o começo eu vou te falar pra você, hein? Já cata o caderninho, deixa o caderninho do lado, porque tem umas coisas aqui que eu falei que... falar, você não vai encontrar por aí. Então aqui eu não vou lavar esse bol da batedeira. Você pode perceber que eu raspei bem raspadinho aqui, ó, com a espátula, tá vendo? Ainda peguei a explicação da batedeira, obrigada. Isso mesmo, Lu. Ó, eu não lavei e eu não vou lavar. Aqui, ó, é tempo que eu vou ganhar, tá bom? Lavar, secar, não tem essa necessidade. O que você precisa fazer é o quê? Tirar aquele excesso de gordura que tá aqui. Porque essa parte da nossa massa é a parte da gordura. E a clara, se ela pegar gordura, ela não vai virar clara, tá? Então vamos prestar atenção nessa explicação da clara aqui, porque ela é fundamental para a sua vida e você nunca mais vai errar nas claras em neve. Você vai fazer aquelas claras montadas, né? Que a gente fala clara montada, que é aquela clara que fica firminha, que você vira o bol e ela não cai. Então não precisa lavar o bol. O que você precisa é deixar raspadinho. Então a espátula, gente, a espátula é o bem mais valioso depois da balança na sua cozinha, tá? Então a espátula, ela vai te ajudar a raspar todo aquele excesso de massa, certo? Porém, precisa ser uma espátula que ela seja firme. Ó, essa espátula que ela mexe praticamente só a pontinha. E esses cantos dela vai facilitar para que não queime o fundo da sua panela quando você estiver fazendo um recheio. Espera aí que eu vou te dar um exemplo de uma espátula
que não vai te ajudar. Só um segundo que eu vou pegar porque ela não tá aqui na nossa área de gravação. Só um segundo. Voltei! Essa espátula é ótima, só que não. Não é. Qual o seu Insta? É Gisele Oliveira Oficial. É esse que você tá aqui agora, Josi. Olha só. Toim, 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 toim. Tem espátulas iguaizinhas essa daqui que é super firme? Tem. O que a sua espátula tem que ser? Firme. Se a sua espátula for assim, ó, toim, 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 o que vai acontecer a hora que você for raspar o fundo? Toim. Sem contar que se você for fazer um recheio ou um brigadeiro com essa espátula, o que ela pode fazer a hora que você pegar o fundo da sua panela ali? Uma que ela não vai retirar, então pode grudar tudo no fundo, queimar. Outra que ela pode pegar o seu recheio lá no fundo e fazer tuf no seu rosto. E aí é queimadura, né, gente? Aí é complicado. Então é o tipo de espátula que talvez vai servir para você tirar uma massa de um bol, fazer algumas coisas, mas para retirar do seu bol com perfeição, para que não fique gordura ali, e para misturar recheio, essa espátula ela não vai conseguir te servir por conta disso, ó. Certo? Então é isso. Se você, por acaso, tem dessa espátula e ela te serve super bem, tá tudo certo também. A Gi tá aqui para te falar o que funciona comigo, o que funciona com as minhas alunas. Se funciona para você, ok, não tem problema, pode continuar usando aí também, tá? Então verifica a sua espátula quando você for comprar, se ela não for mole, porque ela não vai te ajudar. Bola da batedeira tá aqui, sem lavar, eu realmente só tirei aqui a minha massa do fundo, retirei toda aquela gordura que tinha. Agora vem as claras. Um detalhe importante das claras, o seu ovo não pode estar na geladeira. Quando a gente deixa o ovo na geladeira, que ele fica frio, que ele fica gelado, essas claras vão ter mais dificuldade para bater. E às vezes não vai virar clara, tá? A Lu tá falando, suas dicas são pra vida. Isso mesmo, Lu. São dicas assim, ó. Eu não falo nem que é dica, é conhecimento. De uma vida inteira na confeitaria, tá? Na produção, no batidão, fazendo pouca massa, fazendo muita massa, fazendo produção grande, fazendo produção pequena, fazendo produção numa empresa, porque eu já tive lojas, fazendo para as lojas, fazendo em casa para delivery somente na pandemia, que foi punk. Então, todo o conhecimento que eu tô passando para vocês aqui é conhecimento de valor. Então, tentem vir todo dia aqui às 9 da manhã, porque vocês vão pegar muito, muito, muito conhecimento. Reserva um caderninho, escreve aí, ó, conhecimento da Gi, tá? E deixa reservado, porque esse caderninho aí, precisou, você abre ele que você vai achar o teu esclarecimento. Se não tiver ali, me chama no direct que eu te respondo também, tá? Ó, claras em neve, claras, e elas estão na temperatura ambiente. Então você fala, ai Gi, mas eu guardo o ovo na geladeira, como que eu vou fazer? Tira ele um pouquinho antes de você bater suas massas, que aí ele já vai voltando, o tempo que você vai bater a massa, ele já vai, né, voltando aqui e dá o tempo certinho. A gente não pode demorar muito também, porque eu já coloquei o fermento aqui na minha massa. Então vamos lá, ó, o meu globo aqui também tá sujinho, que eu bati, não vou lavar. Vocês podem estar falando assim, a Gi tá doida, mas eu faço isso todo santo dia, gente. Vai por mim que dá certo. Aqui agora, começa de pouquinho para não voar tudo, né? E aumenta. Até ali pelos 6, 8, tá? Não precisa ir até o final da potência da sua batedeira. Veja a potência da sua batedeira como é. Conseguindo ver um pouquinho, né? Aí já tá começando.
pressão. Já cresceu, mas tá mole ainda, tá? Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Ó, tem gente que acha que chega nesse ponto já tá bom. A clara em neve ainda não tá pronta, tá? Ela tá líquida, ó. Isso aqui não tá no ponto ainda, viu? Olha ela escorrendo do bol. Isso aqui não tá no ponto, não. Vou deixar mais tempo. Se você tira as claras em neve nesse ponto aqui, não tá pronta ainda. Então, se você tá vendo valor nessa live de todo o conteúdo, escreve aí pra mim valor, pra eu saber que tá sendo útil pra você todo esse conhecimento de hoje. Vamos ver se já tá no ponto essas claras aqui. Será que agora ela tá no ponto já? Ó, vou mostrar pra vocês. Tá vendo isso? Não tá escorrendo. Ó, caiu? Não caiu! Clara em neve no ponto correto, gente. As claras estão montadas. Isso é uma clara montada, não cai, não escorre do bol. E esse bol não foi lavado. Uhul! Segue a dica, a Gi vai fazer você subir, tá, gente? Então aqui o que eu tenho que fazer agora? Claras batidas, já vou adicionar na minha massa, porque se eu deixar essas claras aqui, o que vai acontecer? Ela vai murchar, agora você já sabe. Então deixa eu tirar a minha amiga aqui,
Vou tirá-la de cena, porque agora a gente vai focar nessa massa aqui. Deixa eu tirar essa batedeira pra cá. Minha linda. Ó, a nossa massa tá aqui, já com o fermento, tá? Nem vou ficar mexendo muito nela. E eu vou colocar essas claras aqui em 2 partes. Gi, por que 2 partes? Primeira coisa, eu quero deixar essa massa aqui mais leve. Então, eu vou misturar essa primeira parte das claras para que ela já incorpore aqui e já vá ficando mais levinha. E depois, eu coloco o restante das claras, tá? Gestão e liderança fácil, Gi linda. Oiê, tudo bem? Bem-vinda à nossa live, fazendo essa massa de método espumoso maravilhosa. Vocês estão sentindo essa massa aí, gente? Olha isso aqui. Olha a cremosidade dessa massa, que não tem manteiga, não tem óleo, não tem margarina. A gordura aqui é das gemas dos ovos com leite. Olha isso. Essa massa é a preferida das minhas clientes, porque sim, eu continuo fazendo bolo. Eu, além de ser professora, mentora, ter as minhas alunas, ter as minhas mentoradas, eu ainda faço bolo para as minhas clientes. Olha isso. Tá vendo? E aqui eu não coloquei a minha massa, a minha clara toda ainda. Ó, e ela tá grudadinha ali, ó. Ela não perdeu a aeração dela, tá vendo? Vamos lá. Vou colocar o restante aqui das claras. Sempre em 2 etapas, então. Porque aí você já faz uma aeração com esse bolo seu, com essa massa. E depois você acrescenta o restante. E olha só, espátula boa retira tudo do seu bolo e você não perde nem um pouquinho da massa, né? Vamos finalizar aqui agora, ó. Já foi o fermento, já foi o salzinho para realçar o sabor dessa massa. Então, aqui agora a finalização é as claras. Agora, o que eu vou fazer, Gi? Se eu não tenho uma assadeira que vou conseguir colocar toda essa massa, você vai deixar ela na geladeira. Mas por que na geladeira, Gi? Porque aqui já tem o fermento. O fermento, quando ele entra em contato com o líquido, ele já vai começar a agir. Então, quando a gente coloca ele na geladeira, ele vai agir muito mais lentamente, tá? Então, a gente vai ter aí a ação do fermento mais prolongada. Então, se você não conseguir colocar essa massa todinha no forno já, se possível, já coloque na forma e já deixe na geladeira. Tirou aquela, você já coloca direto no forno. Ô Lu, a internet tá caindo aí? Depois essa live vai ficar salva, aí você volta e assiste de novo, que nossa, é para explodir a cabeça os conhecimentos que eu tô passando aqui, tá? Nossa amiga balança. Gi, o que você vai fazer com essa balança agora? Vou pesar minha massa, lógico, né? Vou colocar certinho a quantidade em cada assadeira para não ficar um bolo mais alto, um bolo mais baixo, não colocar muita massa para esse bolo derramar. Olha aqui o tamanho do bol que deu de massa. Dá para vocês terem uma noção disso? Olha que bolo mais fofo. E depois que eu assar esse bolo, lógico que não vai dar para vocês esperar eu assar esse bolo. Eu posto lá nos meus stories esse bolo aqui. Então, se você assistiu essa live, depois você vai nos meus stories daqui uns 40 minutos para você ver esse bolo assado, tá bom? E comenta lá pra mim, eu vi essa massa, tá? Vai nos meus stories e escreve, eu vi essa massa para eu saber que você assistiu essa live aqui, essa aula. Eu não vou falar nem que é live, tá? É aula. É ou não é aula? Escreve aí. Tô aqui com as minhas assadeiras untadas e enfarinhadas. Minhas assadeiras velhinhas, já de guerra, essa daqui. E olha só. Gi, mas você vai untar a massa, vai untar a assadeira mesmo? Sim. Untei com manteiga e trigo. As laterais também. Ah, mas o teu bolo vai virar um cone. Não vai. Não vai. Vai por mim que não vai.
Então a gente precisa ter conhecimento e a gente precisa aplicar o conhecimento para a gente saber se vai funcionar com você ou não, certo? Eu tô te passando aqui o que funciona e o que funciona com as minhas alunas. O que precisa é colocar em prática para você ver se funciona dentro das suas condições. Essa assadeira é de 20 centímetros, tá? Então aqui nós temos duas assadeiras de 20 centímetros, eu tenho mais uma velhinha aqui. E essa massa vai me render duas assadeiras de 500 gramas. Então, se você tem aí um bolo de 20 centímetros para fazer, em torno de 2,5 kg, essa massa aqui vai dar para você fazer a continha, tá certo? Então, vamos lá, ó. Não vamos esperar muito tempo não, para também a gente não perder o efeito aqui da aeração das claras e nem do fermento, né? Já liguei a minha balança tá zerada. Sempre que ligar a balança, você tara, porque você vai estar colocando a assadeira em cima, então você precisa descontar o peso da assadeira, tá? Vamos lá. 500 gramas de massa. Pronto. Olha isso, gente. Ô, massa perfeita da vida! E não tem cheiro de ovo, gosto de ovo. Essa massa fica sensacional. Olha só. Pronto, as nossas duas assadeiras já estão caprichadas. Eu vou levar essas assadeiras pro forno, então. E depois eu vou postar esses dois bolos para você lá nos stories. Você entra lá, se você por acaso assistiu essa live, vai nos meus stories daqui uns 40 minutos para você ver essa massa assada e ver que ela não vai virar um cone porque eu untei a lateral. E aí você comenta lá, eu vi essa massa, para eu saber que você assistiu essa live aqui, certo? Então, o que eu sempre falo para vocês, conhecimento vocês nunca vão perder. Um equipamento estraga, a balança estraga, o bol quebra, a batedeira estraga, mas o conhecimento que você adquire, ninguém tira de você. E não fica esperando que as pessoas vão te apoiar, não fica esperando o apoio de ninguém. Apoie-se você e faça o que você tem vontade, saia do ponto que você está e decole. As pessoas vão se assustar com você quando você começar a fazer coisas que você achava que você não era capaz. Às vezes o bloqueio está dentro da gente. É a gente que acha que a gente não é capaz e a gente fica se bloqueando, tá? Então confie em você, eu acredito em você. Eu sei que você é capaz de muita coisa, mas você tem medo. Então saia desse medo que você está, porque você é capaz. O que está faltando para você é conhecimento. O que está faltando para você é alguém junto de você que fale assim, vamos lá, vamos, eu tô com você, pode ir, esse caminho tá certo. Esse caminho tá livre para você seguir. Pode seguir aqui, vai nesse atalho aqui, que aqui o caminho tá livre para você, tá? E eu tô disponível para ajudar vocês. Então, se você quiser entender mais como funciona minha mentoria, os meus cursos, lá na minha bio tem os links. Mas se você precisar de algo que eu possa ajudar, inclusive todos os dias eu tô vindo com as lives aqui para colocar cada dia um grãozinho de mostarda na sua cabeça de conhecimento. Se cada dia eu conseguir colocar um grãozinho de mostarda de conhecimento na sua cabeça, eu já tô super feliz e isso já vai fazer uma baita diferença aí na sua vida, no seu dia a dia. Então, se precisar de alguma coisa, me chama no direct também, tá bom? Vou ficando por aqui, até amanhã. Bom dia para vocês, bom dia, Carol, bom dia as meninas que ficaram na live até agora, na nossa aula. E amanhã eu volto, amanhã é domingo, tá? Mas eu tô aqui com vocês, tá bom? A Lu falou que fez o bolo de batizado do filho com todos os meus ensinamentos, foi só para a família.
e ninguém acreditou que foi ela que fez, depois de tantos erros. Ê! Nossa, essa foi para finalizar a live, Lu. Só com o conhecimento que você tá pegando aqui na live, você já fez um bolo que ninguém acreditava que você que tinha feito? Não, tô mega feliz. Imagine então se você tem o meu acompanhamento. Menina, você vai, ó, voar, tá bom? Meninas, a gente vai ficando por aqui. Sara, acabou de entrar, meu bem, a live acabou de finalizar, mas volta a live para você assistir completa, porque tem muito conteúdo aqui, tá bom? Meninas, até amanhã, domingão. Fiquem com Deus e tenham um dia super produtivo. Beijo, beijo, gente. Tchau, tchau.